Quando eu vi a notícia, eu imaginei logo, é para valorizar o passe do cara. Desculpa botar água no chope, isso aqui não vai rolar. O Fluminense, primeiro, precisa decidir o seu futuro. Se é na Série A ou na Série B. O Fluminense tem que vencer os seus jogos. É isso que o Fluminense tem que fazer. Agora vai começar a aparecer nome de jogador. Cara, não existe. Pode ser que alguém, não vou dizer, pode ser que alguém sondou, perguntou. Mas não tem como definir isso. Ainda mais um jogador com salário caro. Um jogador que não é jovem também. Isso aqui está bem claro. Quando você lê eu vou ler a matéria para vocês, eu vou ler a notícia para vocês vão começar a perceber que estão começando a usar o Fluminense para valorizar o passe e para forçar uma renovação de contrato. Tá bem na cara que esse jogador quer ficar no Corinthians. Aí o empresário fala, fulano sondou, fulano me perguntou, fulano está interessado, você vai renovar comigo ou não vai? Quero renovar por 2 anos. Se eu não renovar com você, eu vou para o outro clube. Não tem como afirmar que isso aqui é verídico. O jornalista botou essa informação. Alguém dentro do clube, alguém dentro do Corinthians, o empresário, né, mais certo, o empresário do jogador, vazou essa informação para forçar o Corinthians a renovar. Só isso que eu vejo, porque é inadmissível o Fluminense estar procurando jogador nesse momento. E a própria gente de dentro da diretoria já afirmou: só vamos contratar, só vamos ir ao mercado quando decidirmos a nossa situação para a próxima temporada. Mas vamos lá. Fluminense tem interesse no atacante Angel Romero, do Corinthians. O cara é um dos ídolos do Corinthians. O pessoal do Corinthians gosta muito dele. Segundo o jornalista Samir Carvalho, em vídeo publicado, eu acho que ele é do UOL, Samir, no seu canal no YouTube, o Fluminense tem interesse na contratação do atacante do Corinthians, Angel Romero. O comunicador, ao invés de procurar Romero, procurar fulano, procurar ciclano, cara, tem atacante na base do Fluminense. Tem atacante na base do Fluminense, atacante bom. Né? Tem o Isaac, o menino Isaac, com Q-U-E, que faz dupla lá com o Riquelme Felipe. Tem o Isaac, o outro Isaac também, que está sempre... Tem o João Neto, o centroavante. Tem a situação do John Kennedy. Tem o Cauã Elias também, que não está indo bem, mas é um garoto com um futuro enorme. O Fluminense dizem que o Fluminense está atrás do Romero. Vamos lá. O Fluminense contrata mal. Em vídeo publicado no seu canal, o Fluminense tem interesse na contratação do Corinthians, Angel Romero. O comunicador ainda diz que o Fluminense tem uma concorrência e que a prioridade do jogador de 32 anos é ficar no Corinthians, no Parque São Jorge. Então, a informação é de que não só o Fluminense está interessado nele, outros clubes também. Pode ser. Mas o que deixa bem claro aqui é que o interesse do jogador é permanecer no Corinthians e ele está no processo de renovação. Porque o Romero, o contrato dele termina agora em dezembro. E é uma indefinição, o Corinthians ainda não procurou ele. Agora que o Corinthians pagou o Flamengo pelo goleiro. Né, o goleiro, aquele empurra lá do goleiro que o Corinthians trouxe do Flamengo, agora que o Corinthians pagou. Tem um presidente sofrendo, ameaçado de sofrer impeachment. Então, deixaram a renovação de contrato do Romero para depois. E o Corinthians está indo bem, dentro de campo. Está vencendo os seus jogos. Coisa de empresário, amigo. Tem 2 interessados, renova logo isso aí. Olha o que diz o repórter. Ontem eu trouxe com exclusividade também que o Romero pediu 2 anos de contrato para renovar com o Corinthians. E agora trago que ele está na mira de 2 clubes do futebol brasileiro. Ele está pedindo 2 anos de contrato. Ele levou isso à diretoria corintiana. Olha aqui, tem 2 clubes interessados. Falou que quer renovar com o Corinthians por 2 anos. E já disse que tem 2 clubes do futebol brasileiro interessados no seu futebol. Pressionando, empurrando a diretoria do Corinthians para as cordas. Vamos renovar isso aí. Um deles, o repórter continua, o tal do Samir. Um deles é o Fluminense, que eu acabei apurando. O outro clube, eu ainda não sei. O Fluminense ele sabe, o outro clube ele não sabe, tá bom. Mas ele levou para a diretoria do Corinthians, que a prioridade dele é ficar no Corinthians. Pediu 2 anos de contrato para renovar, sendo que teve 1 ano de uma renovação automática. Aí que tá o problema, que a gente começa a duvidar.
mesmo com a situação de ficar na Série A ou desce para a Série B, em definição, a gente não sabe se o Mano vai ficar, se o Mano vai sair. As contratações passam também por escolhas do treinador. Eu já li outra coisa, que o Mano Menezes pediu a contratação do Romero, porque trabalhou com ele no Corinthians, pode ser. E a dedução do repórter tá aí. Pô, o Mano, tá, o Fluminense vai remontar o elenco, vai dispensar jogadores, vai montar um novo elenco pro ano que vem. O Mano já trabalhou com o menino lá, o Romero, no Corinthians. Ele, na época que ele trabalhava no Corinthians, ele gostava do Romero. Pode ser que ele indique o Romero pro Fluminense. O contrato do Romero está terminando agora em dezembro. O Corinthians não quer renovar o contrato. Então, como chegar ao Fluminense para esse repórter foi rápido, foi fácil. Também pode ser que alguém lá, né, um empresário do jogador, trouxe essa notícia para ele. Ele tem que dar. Mas, viu? Agora, o que mais pega nessa notícia do interesse do Fluminense, do suposto interesse no Romero, que eu tenho minhas dúvidas. Um jogador que ganha mais de 800 mil por mês, nem o Arias ganha isso no Fluminense. Acho que nem o Ganso ganha isso no Fluminense. 800. Tu acha que o cara vai sair do Corinthians? Tá querendo ficar no Corinthians, claro, que ele vai ganhar quase um milhão. Ele ganha 800 mil reais no Corinthians. Quase R$1 milhão de salário no Corinthians. Ele vai sair do Corinthians para receber menos no Fluminense. Ou o Fluminense é louco o suficiente para pagar 800 mil reais pro Romero, que está pedindo 2 anos de contrato, com 32 anos de idade. O Fluminense vai dar 2 anos de contrato para ele, para jogar até os 34 no Fluminense, para ganhar 800 mil reais. É isso que ele ganha no Corinthians. É sério isso. A diretoria deixou de dar resposta a ele, e ele levou para a diretoria, que tem 2 clubes interessados no seu futebol, um deles é o Fluminense. Tá vendo? O Romero tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada e ainda não definiu o seu futuro. O Paraguai pediu 2 anos de contrato para renovar com o clube paulista, que avalia o pedido. Tá, já falei isso. Acho que o irmão dele joga no Botafogo, aqui do Rio. Deve ter recomendado, vem pro Rio de Janeiro, vai morar perto de mim, a gente mora no mesmo condomínio, não sei. Mas é muito estranho, O jogador quer ficar no Corinthians, né, recapitulando, ele quer ficar no Corinthians, ele pediu 2 anos de contrato, ele ganha 800 mil reais por mês. Me parece que ele está pressionando a diretoria para renovar, porque ele quer ficar, porque ele não quer abrir mão desses 800 mil reais. O Fluminense vai pagar isso a um jogador? Se os principais jogadores, o garoto que fez o gol do título da Libertadores não ganha nem a metade disso. Quase R$1 milhão, cara. É difícil de acreditar nisso. É muito difícil. Como também é difícil de acreditar que o Fluminense permita uma coisa dessa. Vamos lá, mudando de assunto. Fluminense Internacional, quem apitou foi o Luiz Flávio de Oliveira. Foi o Luiz Flávio que apitou Fluminense Internacional. O Fluminense perdeu pro Inter, se eu não me engano. Fluminense Fortaleza, o Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo. Fluminense Fortaleza, empate. Quem apitou foi o Rafael Claus. Ele de novo. Rafael Claus é de São Paulo. Fluminense e Criciúma. O último jogo do Fluminense que apitou foi novamente o Luiz Flávio de Oliveira. Deu empate, 0-0. 33ª rodada, Luiz Flávio. 34ª, Claus. 35ª, Luiz Flávio. 36ª rodada, Fluminense e Atlético Paranaense. Adivinha, dou um doce para quem adivinhar. Rafael Claus, o homem que tem o Fluminense tem um aproveitamento de 15% quando ele apita o jogo. 15, 20% por aí. Mais de 70% em derrotas o Fluminense com esse camarada apitando. E árbitro de São Paulo. O Fluminense está brigando para não cair com o Bragantino. Eu já falei isso nos outros vídeos. O Fluminense está brigando com o Bragantino para não cair. Tá ali. Na briga ali. Um ponto separa. Aí, na 33ª, um paulista. Na 34ª, outro paulista. Na 5ª e na 36ª também. É Luiz Flávio Claus. Luiz Flávio Claus. E é normal isso? É para achar isso normal? Aonde que eu posso achar isso normal? Cadê a diretoria? Cadê o camarada que trabalha lá na CBF para cobrar isso? Como é que permitem esse revezamento de Luiz Flávio com o Rafael Claus? Principalmente o Claus, um jogo tão importante para o Fluminense que é contra o Atlético Paranaense fora de casa.
Cara, sumiu a diretoria, o Mário entrou de férias, o que foi? Foi curtir o Natal, viajou, foi conhecer o Papai Noel, foi pra Groenlândia, pra onde que ele foi, cara? Que ninguém tá enxergando isso. Pô, o time já não ajuda, o time já não joga bem, o time já atrapalha, ainda bota um árbitro desse pra apitar o jogo do Fluminense. Não dá, mano. Aí não dá. Rafael Claus, esse mesmo, o mesmo que apitou o Fluminense Fortaleza, vai apitar agora Atlético Paranaense e Fluminense pela 36ª rodada. Isso pra mim não é normal. Flui!